Entrada estritamente proibida. Nada de fotos, nada de mapas, nada de perguntas. Mas o que realmente acontece lá? Ilhas que foram ocultadas por décadas, apagadas dos documentos e protegidas do público como segredos de Estado. Sou Factos Rude. Trago fatos, curiosidades e mistérios que vão te surpreender. Há ilhas do mundo que o público não pode acessar. Não porque são perigosas para a natureza, mas porque são perigosas para a verdade. Em algumas delas foram testadas armas biológicas. Vilarejos inteiros sumiram e centenas foram realocadas para construir uma base que supostamente não existe. Neste vídeo, veremos ilhas militares proibidas que já foram secretas, removidas dos mapas ou ocultadas. Algumas estão cobertas de vegetação e parecem abandonadas. Outras funcionam, mas não divulgam suas atividades. Prepare-se, este é um mundo que você não deveria ver. O que te espera no vídeo? Vozrozhdenia, ilha soviética do apocalipse biológico. Gruinar, a ilha que matou por 48 anos. A Grã-Bretanha liberou Antraz aqui e depois desapareceu. Diego Garcia, a ilha que não existe. Nativos expulsos, prisão secreta e base militar americana no paraíso. Okunoshima, Ilha dos Coelhos, onde japoneses fabricaram armas de destruição em massa e depois apagaram tudo. Kahulawe, ilha bombardeada por americanos por 50 anos, hoje deserta e perigosíssima. Imagine uma ilha tão perigosa que é impossível visitá-la. Não porque o exército proibiu, mas porque cada metro de terra ainda pode matar até hoje. Bem-vindo à ilha Vozrozhdenia, ou em tradução, Ilha do Renascimento. Mas aqui, nada de bom nasceu. Só epidemias, armas de destruição em massa e morte. Esta ilha estava no Mar de Aral, entre Cazaquistão e Uzbequistão. Hoje já não é mais uma ilha, o lago quase secou, e Vozrozhdenia é uma península, acessível até de carro. E esse é justamente o problema. O local que deveria permanecer isolado agora está aberto ao público, e sob a areia aqui espera o legado mais perigoso da União Soviética. Nos anos 50, os soviéticos construíram aqui o complexo de pesquisa biológica mais secreto. Diziam ser estação meteorológica, mas era um inferno na Terra. Aqui testaram antraz, tularemia, peste negra, varíola e vírus geneticamente modificados ausentes em bancos de dados públicos. Foram realizados experimentos com aerossóis letais, capazes de matar milhares em horas, se liberados em uma cidade. A ilha era perfeita, isolada pela água e distante das pessoas. Aqui traziam macacos, cachorros e unidades militares para testar substâncias mortais. Dizem que a varíola acabou saindo do laboratório por engano. Isso resultou em uma epidemia em Aralsk, em 1971, deixando os civis doentes. Esse foi só um dos incidentes. Após o fim da União Soviética, a ilha foi abandonada, os cientistas fugiram e o equipamento ficou. Junto com ele, os contêineres com antraz ativo também ficaram, alguns apenas enterrados na areia. Em 2002, especialistas americanos em armas biológicas vieram para cá. Eles dizem ter descontaminado alguns locais, mas ninguém sabe quanto ainda está sob a superfície. A ilha Vozrozhdenia está hoje abandonada, silenciosa e ainda muito perigosa. Os prédios desmoronam, mas a contaminação pode durar décadas. O pó da areia pode conter esporos de antraz. Não há proteção ou controle aqui. O pior é que pastores locais e aventureiros vêm secretamente há anos. Alguns acham que a pesquisa segue aqui secretamente com outro nome. Alguns afirmam que os serviços secretos coletam amostras e testam vírus aprimorados há tempos. Isso seria paranoia? Ou será que a ilha Vozrozhdenia ainda não disse sua última palavra? O vídeo continua em instantes. Só quero te pedir rapidinho para se inscrever, curtir e compartilhar. Em alguns segundos continuamos. O fator devorador ainda não acabou. Este não é um campo de testes militares, também não é uma zona proibida, e muito menos uma antiga ilha-prisão. Esta é a ilha Gruinar, e antigamente bastava pisar em sua margem para você poder morrer. Antraz, armas secretas, 48 anos de proibição total de acesso, tudo em uma das áreas mais tranquilas da Europa. A ilha Gruinar fica no noroeste da Escócia, na Baía de Gruinar. É apenas uma pequena ilha, um pouco mais de 2 quilômetros de comprimento e 1 quilômetro de largura, mas por trás de sua aparência inofensiva, esconde-se uma história militar sombria. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Grã-Bretanha buscava derrotar a Alemanha nazista sem usar bombas. Em 1942, o Ministério da Defesa britânico iniciou o projeto secreto
Operação Vegetariano. Parece inocente, mas o objetivo era mortal. Usar antraz contra a população alemã através de ração infectada para o gado. E onde eles deveriam testar isso? Em Grünarz, uma ilha desabitada e desconhecida, ninguém sabia o que ocorria. Esporos de antraz foram liberados e dezenas de ovelhas foram infectadas intencionalmente, resultando em 100% de mortalidade. Os esporos ficaram no solo e a ilha virou uma bomba relógio. Após a guerra, os britânicos notaram a contaminação total da ilha. O antraz forma esporos que duram décadas no solo, areia e ossos de animais mortos. Por 48 anos, a entrada na ilha foi proibida porque até respirar lá poderia ser fatal. O governo instalou placas. Ilha contaminada, entrada proibida, risco de morte. Ninguém se aproximou. De longe viam a ilha como uma bomba biológica prestes a explodir. Os anos passaram. Ilha esquecida, mas mortal. Apenas em 1981 o silêncio foi quebrado. Ativistas dos comandos da colheita sombria contrabandearam o solo de Grünard. Terra com antraz foi deixada em portões de bases militares na Inglaterra, acompanhada de uma carta de aviso. Se o governo não limpar a ilha, continuaremos. Então, algo inesperado ocorreu. O governo britânico começou a agir. Em 1986 começou uma grande descontaminação. 280 toneladas de formaldeído e água do mar foram espalhadas em toda a ilha. Toda a terra foi tratada. 4 anos depois, o governo britânico declarou a ilha segura. Hoje, Grünard é tecnicamente acessível. Você não verá turistas lá. O local ainda é evitado, talvez por medo da morte adormecida no solo. E uma das maiores ironias, tudo isso aconteceu na Europa. Não na União Soviética, não nos Estados Unidos, mas no civilizado Reino Unido. Diego Garcia. Um nome que raramente aparece em público, mas que tem um peso enorme na geopolítica. Esta ilha tropical, no meio do Oceano Índico, é um dos locais mais estratégicos da presença militar americana. Pertence ao território britânico do Oceano Índico desde os anos 60. Na década de 60, os britânicos fizeram um acordo com os Estados Unidos da América, pelo qual os americanos ganharam controle total sobre a ilha. Problema? Na ilha vivia a população original dos chagosianos. Aproximadamente 2.000 pessoas. Entre 1968 e 1973, os governos os expulsaram à força. Animais mortos, casas demolidas e as pessoas o que fizeram? Muitos foram deixados em navios de carga e abandonados em Maurício ou Seychelles. Sem dinheiro, sem documentos, sem esperança. Uma das maiores limpezas étnicas da era moderna. E o mundo ficou em silêncio. Hoje, a ilha está totalmente fechada ao público. Diego Garcia se tornou uma das bases militares americanas mais importantes do mundo. Há uma grande base aérea para bombardeiros, porto para submarinos nucleares e porta-aviões, depósitos de munição, combustíveis, equipamentos de espionagem, sistema de satélites e torres de monitoramento. Foi daqui que partiram os ataques ao Afeganistão e ao Iraque. A ilha serviu como um pano de fundo silencioso para operações militares após o 11 de setembro. Especula-se que Diego Garcia foi utilizado para detenções secretas durante a guerra contra o terrorismo, ou seja, como parte do chamado voos de rendição levavam suspeitos a prisões secretas. Prisioneiros do Afeganistão e do Iraque teriam sido levados para a ilha, fora do alcance do direito internacional. Britânicos negaram por anos. Depois admitiram que aviões da CIA com prisioneiros pousaram na ilha. Ninguém sabe o que aconteceu lá. Talvez isso seja o mais assustador. Enquanto os chagosianos lutam para voltar para casa, a ilha segue inacessível ao público. Aviões inimigos não sobrevivem lá e civis não têm motivo para ir. Okunoshima. Uma pequena ilha no Japão lembra um conto de fadas. Centenas de coelhos circulam livremente por floresta, praia e estradas. Um destino turístico tranquilo e instagramável, mas nem sempre foi assim. Na verdade, esta ilha é um dos lugares militares mais sombrios da Ásia. Um local apagado dos mapas, onde japoneses fabricavam armas químicas em segredo e ainda há vestígios de morte no solo. Okunoshima fica no mar interior de Seto, entre Honshu e Shikoku. Com apenas 0,7 km², hoje é possível chegar lá de balsa saindo de Tadanomi. É conhecido como Usagi-jima, a Ilha dos Coelhos, mas no passado tinha outro nome entre os círculos militares. Zona Secreta, 13, da fábrica química do Exército Imperial. Desde 1929, a ilha virou um centro secreto de pesquisa e produção de armas químicas. Oficialmente, era produção de fertilizantes.
Na verdade, era a produção do gás hiperite, gás mostarda, que destruía pele, pulmões e olhos. Sigilo absoluto. A ilha sumiu dos mapas e trabalhadores assinaram contratos sob ameaça de morte. Os moradores próximos não sabiam o que ocorria aqui. Os trabalhadores eram soldados ou civis forçados. Trabalhavam sem proteção. Muitos morriam por envenenamento, mas eram registrados como acidentes de trabalho. Após a rendição do Japão em 1945, tudo mudou. O exército americano ocupou a ilha e descobriu o que era produzido aqui. Veio a ordem para destruir todos os documentos. Os produtos químicos foram parcialmente enterrados, jogados no mar ou selados, mas nem tudo conseguiu ser removido. Até hoje foram achados restos de tonéis tóxicos, reservatórios subterrâneos, hiperita e áreas ainda com solo contaminado. Nos anos 70, nas décadas de 70 e 80, os japoneses começaram a promover a ilha como um destino turístico. E de repente, coelhos por toda parte. Há duas teorias. Uma escola local soltou 8 coelhos em um projeto e eles se multiplicaram. Os coelhos foram usados para testes com produtos químicos e, após a guerra, foram soltos. Essa versão não é oficialmente confirmada, mas vive nas lendas. Hoje, há mais de 1000 deles lá. Eles são a principal atração da ilha e vivem entre as ruínas da pesquisa militar, acostumados com as pessoas. Hoje é possível visitar a ilha livremente, ruínas da fábrica de gás, armazéns, evaporadores, túneis subterrâneos, na maioria selados por segurança, e um pequeno museu do gás venenoso com depoimentos de ex-trabalhadores. Algumas áreas ainda são consideradas perigosas, com solo e água possivelmente levemente contaminados. Em 2005, o governo local admitiu que a ilha nunca foi totalmente descontaminada. O vídeo segue imediatamente. Peço que se inscreva, curta e compartilhe. Em instantes seguimos. O fator devorador continua. Este é Carol Olave, a menor das Ilhas Havaianas. Um local sem hotéis, estradas, pessoas, mas com grande peso histórico. Neste local silencioso, o exército americano testou bombas, mísseis e napalm durante décadas inteiras, e tudo isso em terras que os havaianos consideram sagradas. Carol Olave está a 11 quilômetros ao sul de Maui, possui só 115 quilômetros quadrados menor que Bratislava. É uma ilha seca, ventosa e isolada, com grande importância na cultura havaiana. Foi usado como um lugar de meditação e navegação pelos antigos polinésios. É considerado um portal espiritual entre o mundo dos vivos e dos mortos. Até o século XX foi um local de culto e tradição. Mas então veio a guerra. Após o ataque a Pearl Harbor em 1941, o Havaí virou centro militar dos Estados Unidos da América e Kahului, isolada e vazia, tornou-se alvo ideal. Desde então, a ilha virou campo de testes militares, usada para tiro, foguetes, napalm, bombas, torpedos e treinamento de paraquedistas e pilotos. Por quase 50 anos, a ilha virou uma paisagem lunar. O resultado, desmatamento, erosão pelo vento e chuvas destruíram o solo, que permanece contaminado por chumbo, urânio e explosivos. Grande parte da ilha é zona morta, inutilizável e perigosa. E tudo isso em um local que os havaianos nativos consideram sagrado. Os protestos começaram nos anos 70. Ativistas como Dominica Awano e George Helm desembarcavam ilegalmente na ilha e exigiam sua devolução e proteção. Alguns deles desapareceram misteriosamente. Até hoje não se sabe o que aconteceu com eles. Em 1990, o governo americano encerrou oficialmente todas as atividades de bombardeio. A ilha foi atribuída à Comissão da Reserva da Ilha Carol Olave, composta por nativos havaianos. A ilha hoje é uma reserva sem moradores fixos. Atenção, só 75% da ilha foi limpa de munição não detonada. Os 25% restantes continuam muito perigosos. A entrada é proibida. Ainda hoje encontram-se bombas, granadas e munições lá. Para os havaianos, Carol Olave é mais que uma ilha. É um local de dor e esperança, memorial da devastação ecológica e cultural, símbolo de resistência ao colonialismo. Atualmente, há cerimônias tradicionais, plantio de nativas e restauração na ilha, mas a recuperação total pode nunca ocorrer. Estes eram lugares que oficialmente não deveriam existir. Ilhas removidas dos mapas, mantidas em segredo ou ocultas do público. Algumas viraram símbolos do progresso militar, mas custaram verdade, segurança e vidas humanas. Algumas estão abandonadas, mas solo, água e ar seguem marcados por uma história tóxica. Fica a pergunta: o que mais está oculto em locais inacessíveis a civis? E se já conhecemos essas ilhas, o que ainda não sabemos?
Factos se despede hoje, mas os mistérios continuam. Até breve. E não se esqueça de se inscrever para não perder nenhum outro mistério.